E o Ministério Público, senhores jurados, começa a sua fala mostrando os antecedentes criminais do acusado que será hoje julgado por vossas excelências. Pela ordem, excelência, o promotor não pode ler os antecedentes do réu. Será que o promotor de justiça está proibido de ler os antecedentes do acusado perante os jurados lá no tribunal do júri? E a resposta está no informativo mais recente do STJ, o 858, que saiu essa semana. Então vamos aproveitar a oportunidade para falarmos sobre tudo a respeito de debates orais no tribunal do júri. E ao final, vamos responder a essa pergunta muito importante. Pode o promotor de justiça ler os antecedentes criminais do réu? Resposta está no Aresp 2.944.944 de Goiás. Olá, eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, professor do Estratégia Carreiras Jurídicas. Meu Instagram é Gustavo H.A. Cordeiro e vamos recapitular tudo de mais relevante que pode aparecer no seu concurso sobre plenário de julgamento lá no Tribunal do Júri. Primeira questão importante para nós na tela. Qual é a ordem dos debates orais em plenário? Resposta. Primeiro, nós teremos o Ministério Público usando a palavra para trazer as suas teses aos jurados e depois a defesa. Essa é a ordem. Mas qual será o prazo? E a resposta é: depende de quantos sejam os acusados. Se eu estiver apenas diante de um único acusado, o MP terá 1h30 para a sua acusação, a defesa terá 1h30 para trazer as suas teses defensivas, e depois nós teremos o MP podendo ir à réplica pelo prazo de até 1 hora e a defesa podendo ir à tréplica pelo prazo também de até 1 hora. E, nesse caso, se houver um assistente da acusação, o Ministério Público e ele deverão dividir o tempo entre eles sob pena de, não havendo acordo, o próprio juiz fazer essa divisão. Em caso de pluralidade de acusados, esse tempo ele é acrescido de 1 hora. Ou seja, o MP fala em até 2h30, a defesa falará também em até 2h30, réplica em até 2 horas e tréplica em até 2 horas. E se houver mais de um defensor, eles se organizam entre eles para dividir o tempo e, caso não haja essa avença entre eles, é o juiz quem vai dividir o tempo entre eles, certo? Bom, cuidado. A primeira fala do Ministério Público é obrigatória, a segunda fala, que é a da defesa, também será obrigatória. Mas réplica e tréplica não são obrigatórias, são facultativas. O MP pode ir à réplica, a defesa pode ir à tréplica. E, se não houver réplica do MP, não haverá tréplica da defesa. Certa vez, num júri de início de carreira, o defensor acabou perdendo muito tempo em determinadas falas desnecessárias, acabou não falando sobre a sua tese principal, que segundo ele era a legítima defesa. Na oportunidade, eu percebi isso, faltando alguns segundos para acabar a fala dele, ele disse: senhores jurados, eu volto para a tréplica para falar sobre a minha tese principal, que é a legítima defesa. Eu, como promotor, já tinha feito toda a acusação, já tinha antecipado todas as teses defensivas na minha primeira fala. Pergunto, vocês acham que eu fui para a réplica? É óbvio que não. Portanto, não ir à réplica muitas vezes é uma estratégia e, evidentemente, deu certo. O acusado foi condenado e 15 anos de reclusão. Bom, então, uma vez que nós percebemos que a defesa só vai para a tréplica se o MP for para a réplica, pergunto, depois da tréplica, o MP terá uma nova oportunidade de falar? E a resposta é não. Diante disso, a minha pergunta é, então será que a defesa pode inovar na tréplica ou trazer uma tese nova na tréplica? E a resposta é a seguinte. A defesa, segundo o STJ, lá no RESP 1.451.538 do Distrito Federal, ela poderá inovar apenas se ela for pedir clemência.
Ou seja, a defesa não poderá trazer uma tese jurídica nova na sua tréplica. Por exemplo, ela falou sobre legítima defesa em sua primeira fala e não falou sobre nenhuma outra tese. Na tréplica ela vem e fala sobre coação moral irresistível. Isso é proibido. Em nome do princípio do contraditório, a defesa não poderá, segundo o STJ, inovar em tese jurídica na tréplica. Agora, se ela, na tréplica, pede clemência, pede a absolvição por piedade, por misericórdia, por algum motivo extrajurídico que não tenha sido pedida na primeira fala, isso, segundo o STJ, é absolutamente permitido, em nome do princípio da plenitude de defesa. Como regra, acusação e defesa são livres para argumentar, mas existem algumas proibições. Proibições essas que estão no artigo 478 do CPP, os chamados argumentos de autoridade. Argumentos de autoridade são aqueles que não dizem respeito às provas dos autos. Por exemplo, eu posso chegar como promotor e dizer: senhores jurados, os senhores me conhecem, quando é caso de absolvição eu peço absolvição. Esse é um argumento de autoridade, não tem a ver com a prova dos autos, mas eu estou invocando um argumento para tentar convencer os jurados. Pergunto: todos os argumentos de autoridade são proibidos? Não. Apenas 4 argumentos de autoridade são proibidos no júri. O quarto é menos importante, eu quero então dar mais ênfase nesses 3. E os 4 estão no artigo 478 do CPP. Primeiro, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referência nem para beneficiar e nem para prejudicar o acusado a decisão de pronúncia como argumento de autoridade. Ou seja, não pode o MP dizer: senhores jurados, o acusado está aqui porque um juiz disse que havia indício suficiente de autoria em relação a ele. Não, nem a defesa pode dizer: senhores jurados, nessa decisão de pronúncia, o juiz em momento nenhum falou que tinha certeza da autoria, falou que havia uma dúvida razoável. Vejam, essas 2 linhas argumentativas são proibidas, certo? Segundo, o uso de algemas como argumento de autoridade também é proibido. Ou seja, não podem nem o MP e nem a defesa fazer referência às algemas do acusado. Não pode o MP dizer: senhores jurados, o acusado está algemado, é porque ele é perigoso, se ele for absolvido vai sair nas ruas e ele é perigoso e não pode estar nas ruas, por isso os senhores têm que condenar o acusado. Não. Da mesma forma, a defesa não pode dizer: senhores jurados, vejam esse pobre homem acusado, humilhado, que não teve direito a ser julgado sem as suas algemas. Vejam, aqui, de um lado e de outro, tivemos o uso de algemas como argumento de autoridade para prejudicar ou para beneficiar o acusado, o que é proibido. Terceiro argumento de autoridade proibido: o silêncio do acusado. As partes não poderão fazer menção ao silêncio do acusado como argumento de autoridade. O silêncio é um direito fundamental do acusado e, portanto, as partes são proibidas de fazer referência a isso, certo? O quarto argumento de autoridade proibido, no 478, é a falta de interrogatório por falta de requerimento. Mas ele não tem aplicabilidade prática nenhuma. Por quê? O interrogatório só não vai acontecer se o acusado for revel. E ele não depende de requerimento, será um ato praticado de ofício pelo juiz, certo? Bom, e aí eu pergunto, o que é proibido? Ler a pronúncia ou fazer referência à pronúncia como argumento de autoridade para beneficiar ou para prejudicar? A resposta do STJ é: o que é proibido é fazer referência à pronúncia como argumento de autoridade. A simples leitura da pronúncia não leva à nulidade do julgamento. HC 147007 do Mato Grosso. Bom, e os antecedentes? A resposta é a seguinte, gente. Os antecedentes do réu podem ser lidos pelo promotor. Agora, os antecedentes da vítima não podem ser objeto de leitura ou de exploração nem pelo promotor nem pelo defensor. Porque não é a vítima que está em jogo. Não é a vítima que está ali para ser alvo de violência institucional ou de ofensa à sua reputação. O STJ, no AGRG, no HC 953647 de São Paulo, disse: é proibido fazer referência aos antecedentes da vítima. Vamos então analisar essa decisão tão importante
para nós. Primeiro ponto, a decisão diz o seguinte: a utilização de argumentos, de documentos relacionados com a vida pregressa do acusado no plenário do júri, desde que observados os prazos legais, não viola o artigo 478 do CPP, cujo rol é taxativo. Portanto, viram aquelas 3 hipóteses mais importantes do 478? Aquele rol do 478 é taxativo. Portanto, só o que estiver expressamente contido ali é que não pode ser objeto de menção lá no tribunal do júri. Segundo, esse entendimento não significa que está autorizado utilizar-se dos antecedentes do réu como argumento de autoridade para o prejudicar. O promotor pode fazer menção, dizer: senhores jurados, o acusado foi condenado aqui, ali, de tal crime, em tal data, mas ele não pode usar como argumento de autoridade para prejudicar o acusado. Mas, Gustavo, que prazo é esse mencionado pelo STJ na decisão? Resposta: é o prazo do artigo 479 do CPP, que prevê que os documentos relacionados com os fatos que estão sendo julgados deverão ser juntados até 3 dias úteis antes do dia do júri, sob pena de não poderem ser lidos. Certo? Muito bem. Então, olhando para o artigo 479 do CPP, ele diz exatamente isso, que lá no júri eu não posso ler um documento, exibir um objeto, mostrar um vídeo, mostrar uma foto, um laudo, um croquis sobre aquele fato que está sendo julgado, se ele não tiver sido efetivamente juntado no prazo de 3 dias úteis de antecedência, dando-se ciência à parte contrária. Portanto, se o júri é na quinta, eu tenho que juntar isso aí. Na segunda-feira, o juiz, na segunda-feira, tem que dar ciência à parte contrária. Mas cuidado, não é que nada que estiver fora do processo poderá ser lido ou mostrado. Não. O parágrafo único do artigo 479 deixa muito claro que o que é proibido de ler ou de mostrar, se não for apresentado aos jurados dentro desse prazo de 3 dias úteis antes, são esses objetos, jornais, essas fotografias cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Como assim, Gustavo? Vamos ilustrar. Os materiais relacionados ao caso concreto, se não tiverem sido juntados dentro do prazo de 3 dias úteis antes, serão proibidos de serem lidos. Ou seja, uma reportagem de jornal sobre aquele homicídio ou é juntada 3 dias úteis antes ou não poderá ser lida por ninguém. Uma matéria de TV sobre um determinado homicídio. Eu sou da época do Linha Direta, da TV Globo, eu sou da época do Datena, do Marcelo Rezende, do Cidade Alerta, enfim. Todos esses programas que eventualmente fizessem referência a algum homicídio só poderiam ser mostrados se tivessem sido juntados nesse prazo de 3 dias úteis antes do julgamento pelo júri. Agora, materiais que não dizem respeito àquele caso concreto podem ser lidos? Podem ser mostrados? Podem. Se eu estiver julgando um feminicídio e eu quiser ler uma matéria, uma reportagem sobre os índices de feminicídio no Brasil, eu posso? Posso. Preciso juntar 3 dias úteis antes? Não preciso. Se eu quiser ler um julgado sobre motivo fútil para os jurados, preciso juntar 3 dias úteis antes? Não preciso. Portanto, cuidado. Essa restrição dos 3 dias úteis antes do artigo 479 do CPP apenas se refere aos conteúdos que dizem respeito à matéria que está sendo ali julgada. Certo? Vamos então recapitular? Vamos lá. O que não pode no júri? O artigo 478 traz os argumentos de autoridade que são vedados: pronúncia, algemas e silêncio. Lembrem-se, a falta de interrogatório por falta de requerimento também está lá no artigo 478 como uma quarta hipótese, mas ela é menos importante porque na prática ela não acontece, mas pode aparecer na sua prova de primeira fase. E os antecedentes, Gustavo? Posso ler ou não posso ler perante os jurados? Cuidado, os antecedentes da vítima, não. Eu não posso ler. Agora, os antecedentes do réu, esse sim eu posso ler, segundo o STJ, desde que eu não os use como argumento de autoridade, seja para beneficiar, seja para prejudicar o acusado. E aí, pessoal?
Você gostou do vídeo? Eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, professor do Estratégia Carreiras Jurídicas. Meu Instagram é Gustavo H.A. Cordeiro e vai ser um grande privilégio ter vocês por lá. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal do Estratégia. Não deixe também de dar o seu like no vídeo, de deixar o seu comentário, inclusive sobre qual outro tema você gostaria que nós falássemos aqui no canal do Estratégia. Deixo a vocês um forte abraço, fiquem com Deus e ad sumos. Tchau, tchau. E agora eu vou continuar a minha acusação e eu vou ler os antecedentes do acusado. Senhores jurados,